Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de uma doutrina muito comum entre algumas igrejas brasileiras, talvez em boa parte delas, diga-se de passagem, que é a doutrina da maldição hereditária. Pois é, muitos pastores defendem a causa de que não basta o indivíduo ser regenerado pelo Espírito Santo e salvo por Cristo, ou converter-se a Cristo para se ver livre das maldições. Essas pessoas defendem o seguinte, por exemplo, se nas gerações anteriores, o avô, o pai, tiveram um problema com o alcoolismo, a possibilidade é que a pessoa que vive hoje também o tenha. E que, em virtude disso, é necessário quebrar as maldições provenientes do alcoolismo. E aí você diz o seguinte para essas pessoas, mas essa pessoa não foi regenerada pelo Espírito Santo e salva por Cristo, não converteu-se a Cristo, por que há necessidade então de quebrar as maldições? E eles defendem a ideia de que, entre linhas, ainda que quase que não mencionam isso, de que a cruz não é suficiente, o que traz no bojo uma heresia relativa e significativa. Ora, a cruz de Cristo é suficiente sim. As Escrituras nos dizem que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E mais, a palavra do Senhor é absolutamente clara em afirmar que ele nos libertou do império das trevas. Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele trata especificamente disso. Como também Paulo afirma aos mesmos Colossenses de que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ademais, os evangelistas são unânimes em afirmar que na cruz do Calvário, Jesus consumou todas as coisas. É a palavra de Deus que diz que naquele momento derradeiro o Senhor afirmou, está consumado. Ora, se Cristo consumou, por que tem que se acrescentar a essa doutrina da justificação, da salvação, outros elementos? Parece, na verdade, que não se acredita, que não se confia na suficiência de Cristo, que não confia e não acredita na suficiência da obra redentora de Cristo Jesus. Ora, meu caro e querido amigo, é uma loucura e uma aberração estapafúrdia essa ideia de que precisa quebrar maldições para se ver livre do pecado dos seus antepassados. Alguns vão até além, dizem que você precisa confessar os pecados dos seus antepassados, você precisa quebrar os pecados dos seus passados, porque isso dá legalidade ao cão, ao capeta, coisa ruim, ao cramulhão para agir na sua vida. Não existe fundamento bíblico, nem tampouco das escrituras para esse tipo de comportamento ou para esse tipo de crença. A questão é que isso acaba promovendo escravidão das pessoas, que são tomadas por um espírito absolutamente equivocado, levando-as a agir como Ghostbusters, como caçadores de fantasmas, que ficam procurando no seu passado. E aí ele diz o seguinte, não, eu tenho, por exemplo, problemas no meu relacionamento conjugal, conflitos com minha esposa ou com meu esposo, a gente briga muito porque meu avô se separou, meu pai se separou, há um espírito de maldição hereditária, a gente tem que amarrar isso aí. O problema de você estar brigando com seu esposo e com sua esposa não se deve a uma ação diabólica, mas se deve à sua natureza, se deve talvez à sua incapacidade de lidar com diferenças, se deve talvez à incapacidade de lidar com os dilemas e com os problemas provenientes da vida conjugal e do relacionamento familiar. A gente procura, na verdade, sempre substitutos, ou a gente tenta de alguma forma arrumar sempre culpados para os erros aos quais nós mesmos cometemos. Ora, não se deixe levar por esse ensino ou por essa percepção de que porque o seu pai foi alcoólatra, seu avô foi também, e então, portanto, você será. Não. A cruz de Cristo, ela foi suficiente. A morte de Cristo, Cristo é suficiente. Por isso que na cruz ele disse, tetelestai, está consumado, foi consumado, tudo que tinha que ser feito foi feito. O problema, às vezes, é que estes que estão defendendo a doutrina da maldição hereditária são pessoas que trazem no bojo também a doutrina da simonia. Eles querem vender as suas indulgências, vender as suas bênçãos, eles querem vender as bênçãos de Deus, eles querem vender os milagres de Deus, e aí você vai ver algumas igrejas, não, você precisa quebrar essa maldição hereditária, faz um voto financeiro, faz um voto de tantos reais para que Deus possa, através da sua generosidade,
generosidade se comover e intervir na sua vida, falsos profetas, falsos mestres, ensinam um falso evangelho. O evangelho de Cristo é um evangelho maravilhoso. Somos salvos pela graça, e é pela graça e pelos méritos deles que todas as nossas maldições foram quebradas. É pela graça e pelos méritos deles que todos os nossos pecados foram perdoados. É pela graça e pela misericórdia dele que começamos um processo de santificação rumo à eternidade, quando encontraremos com ele e viveremos com ele pelos séculos dos séculos. Não dê ouvidos a isso. Se a igreja que você está defende esse conceito, essa ideia de que precisa quebrar maldição hereditária para que você seja livre, talvez seja necessário você rever o fato de estar congregando nessa igreja, visto que o ensino dela não é bíblico, não está fundamentado na sã doutrina. Pelo contrário, é um ensino espúrio e que vai levar a você a um estado de caos emocional e espiritual. Talvez seja a hora de você procurar uma igreja bíblica. Que Deus abençoe.